E se a maior vitória fosse vencer sem lutar? E se a estratégia fosse mais importante que a força? E se o segredo do sucesso estivesse em conhecer o inimigo melhor do que a si mesmo? Bem-vindo a Arte da Guerra, de Sun Tzu. Um manual de guerra escrito por um general chinês há mais de 2.500 anos. Um manual que foi usado por imperadores, generais, estrategistas. Um manual que se tornou a base da estratégia militar ocidental. Para entender a arte da guerra, é preciso entender Sun Tzu. Sun Tzu viveu durante o período da primavera e outono na China antiga, um período de guerra constante entre reinos. Ele foi um estrategista militar brilhante que desenvolveu princípios de guerra que se tornaram fundamentais para a estratégia militar em todo o mundo. Mas pouco se sabe sobre sua vida. Ele é uma figura lendária, quase mítica, e é por isso que a arte da guerra é tão poderosa. Porque não é sobre Sun Tzu, é sobre a guerra, é sobre a estratégia, é sobre a vitória. O princípio fundamental de Sun Tzu é: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. O conhecimento é poder. Você precisa conhecer os pontos fortes e fracos do seu inimigo. Você precisa conhecer o terreno. Você precisa conhecer as condições. E você precisa conhecer a si mesmo. Seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas capacidades. Quando você tem esse conhecimento, você pode planejar uma estratégia que o levará à vitória. Sun Tzu acreditava que a maior vitória era vencer sem lutar. A suprema arte da guerra é submeter o inimigo sem lutar. Isso significa que você deve usar a estratégia, a inteligência, o engano para vencer antes de a batalha começar. Você deve colocar o inimigo em uma posição em que ele não pode vencer. Você deve fazer com que ele se renda sem lutar. Isso é muito mais eficiente do que lutar. Porque quando você luta, você sofre perdas. Quando você vence sem lutar, você não sofre perdas. Sun Tzu acreditava que você deve ser adaptável. A água não tem forma fixa. Ela se adapta ao recipiente em que é colocada. Você deve ser flexível em sua estratégia. Você deve se adaptar às circunstâncias. Você deve estar pronto para mudar de plano quando as circunstâncias mudarem. A rigidez é a morte. A flexibilidade é a vida. Sun Tzu também acreditava na importância da liderança. Um bom líder é aquele que inspira seus homens, que os motiva, que os faz lutar com coragem, que os faz estar dispostos a morrer por ele. Um bom líder é aquele que conhece seus homens, que sabe seus pontos fortes e fracos, que os coloca nas posições certas, que os treina bem. A arte da guerra também fala sobre a importância da inteligência. Sun Tzu acreditava que você deve ter espiões, que você deve saber o que o inimigo está fazendo, que você deve estar sempre um passo à frente. A inteligência é a chave para a vitória. Porque se você sabe o que o inimigo vai fazer, você pode se preparar, você pode se posicionar, você pode vencer. Sun Tzu também falava sobre a importância da economia. Você deve usar seus recursos com sabedoria. Você não deve desperdiçar. Você deve ser eficiente, porque a guerra é cara. E se você desperdiçar seus recursos, você vai ficar sem recursos. E então você vai perder. A Arte da Guerra é um livro que nos força a pensar sobre a estratégia, sobre como vencer, sobre como planejar, sobre como liderar. É um livro que nos mostra que a força bruta não é tudo, que a inteligência é importante, que a estratégia é importante, que o conhecimento é importante. Ler A Arte da Guerra é uma experiência que exige reflexão. O livro é uma coleção de aforismos, não um argumento linear. E é por isso que ter o livro nas mãos é tão importante. Para poder reler uma passagem, para meditar sobre um princípio, para absorver a sabedoria do general. Deixei links para algumas edições de qualidade na descrição. No final,
A arte da guerra é um presente. Um presente de um dos maiores estrategistas da história para todos nós. Um presente de sabedoria, de estratégia, de vitória. Um presente que, 2.500 anos depois, continua mais valioso do que nunca.